E aí, pessoal, beleza? Mais uma vez, Sebastião Silva aqui com o podcast Organiza Finanças. Hoje nós vamos falar sobre crença financeira, tá? Ou seja, como que as pessoas elas se travam por falta de crença. Essas pessoas elas começam a acreditar que muitas vezes o dinheiro não é algo que elas sejam uma pessoa merecedora deles. E hoje eu quero trazer esse tema aqui que é muito importante, porque não adianta você, digamos, querer algo, mas só que as suas crenças de merecimento é baixa, tá? E é um tema que o pessoal tem pedido bastante, me perguntado, e eu resolvi trazer para vocês, que é um tema que é bem interessante e ele colabora bastante para a questão de educação financeira, tá? É, Você que não é inscrito aí no nosso canal aí, já se inscreve, já dá aquele like antes de começar o conteúdo, porque hoje vai vir coisa boa. Dá aquele like aí, ativa as notificações, porque assim, quando chegar conteúdo novo, aí o algoritmo ele vai entregar, entendeu? O YouTube ele já entrega já. Então você não pode perder nenhum episódio, porque a gente está entregando bastante conteúdo, tá bom? É, Começando aqui com crenças limitantes. Crença limitante, pessoal, o que acontece? Às vezes, a gente, na nossa jornada de crescimento, ou seja, quando você nasce, quando você é criança, a sua mente ela vai captando tudo que você possa imaginar que o mundo entrega, a gente vai armazenando isso aí, tá? Ou seja, quando você é criança, você nasce com a sua mente sobre o inconsciente, tá? Então, o que acontece? Você começa a se desenvolver e começa tudo que você que o mundo vai entregando, pessoas, seus pais, pessoa que está próximo daquela criança, vai começar a entregar algo para aquela mente, para aquela criança, e automaticamente ela vai pegando aquele conhecimento e vai ficando sobre a mente dela, porque a nossa mente ela trabalha de três formas. Ela é no consciente, o subconsciente e o inconsciente. Aí o que acontece? Uma criança, ela vem para o mundo com a mente inconsciente, ela não entende nada, tá? Aí é aí a questão que toda criança, dependendo do ambiente que ela tá, dependendo da família, de quem está dando instrução para ela, ensinando, ela pode armazenar essas informações e muitas vezes vir crença, porque assim, crença não é só para, tipo assim, para bloquear você. Ela tanto bloqueia algo também, como ela te favorece. Algo bom também, entendeu? Porque o medo ele é uma crença que para quem tem medo, isso é muito importante, porque o medo ele ajuda muito a gente, muitas vezes, não tomar a decisão. Imagina você tem a crença do medo. A crença do medo não é algo ruim, entendeu? É bom todo mundo ter essa crença. Tem uns que tem um pouquinho elevado, outro mais um pouquinho menos, mas aí todo mundo tem. O medo, ele é importante, por quê? Porque se você muitas vezes você não tem medo, você vai avançar. E dependendo do que você vai fazer, é perigoso. Então a nossa mente entende, porque quando você vai estar em algo que vai ser um perigo, ela vai proteger você. Então quando ela protege você ali, você vai pensar, isso aqui, se eu fizer, pode atrapalhar. Da mesma forma, ela também vai bloquear você, tá? Vamos supor, você é uma criança, na sua infância, você passou por algum trauma, alguém que você falou alguma coisa, a pessoa começou a rir. Aí isso aí vai te gerando medo. Aí o que acontece? Aí a pessoa fala, não, você não é merecedor disso.
Aí aquilo ali você ainda é criança, tá captando aquelas ideias, manda pro seu subconsciente, porque você tá sendo uma criança que tá nascendo e tá montando aquele sistema ali que é para você pegar todo o sistema da inteligência. Aí você vai e começa a pegar essas crenças limitantes. Então, as crenças limitantes, ela vai limitando você de tudo. Então, o que acontece? Chega um certo ponto que a gente tem que se desbloquear, fazer um bloqueio, trabalhar nossa mente, desenvolver ela, para que a gente venha se libertar, se desbloquear dessas crenças limitantes. Porque você perceba, você que sofre com finanças, de falta de não ter dinheiro, você vai chegar e vai falar o seguinte: alguém chegou para você um dia e falou, olha, dinheiro é a raiz de todo o mal. Aí o que acontece? Aí muitas vezes você cresceu com essa crença e você muitas vezes é até inteligente, você trabalha, você faz tudo, mas porém, por você ter essa crença que dinheiro é a raiz de todo mal, aí o que acontece? Alguém falou para você, só que a resposta não é essa. O amor ao dinheiro. É o que a palavra até explica e deixa bem, bem claro. Só que as pessoas, os mais antigos, falou para você que o dinheiro é a raiz de todo mal. E a pergunta, a resposta não é o dinheiro é a raiz de todo mal, o amor ao dinheiro. Porque nós não podemos servir a dois senhores. Então é isso que deixa bem claro. Aí o que acontece? O seu avô, o seu pai, a sua mãe pode ter falado isso para você, o seu vizinho. Fala que o dinheiro não presta. Porque você não vai ver uma pessoa sucedida, uma pessoa rica, ela falando esse tipo de frase, que dinheiro é a raiz de todo mal. Você não vai ver pessoas sucedidas falando isso. Então, o que acontece? Perceba que é só pessoas que têm um padrão de vida abaixo, uma pessoa que tem a mentalidade pobre. Porque se você tem o conhecimento, a palavra diz que a gente sofre por falta de conhecimento. Tá? Então, o que acontece? Essa que eu estou falando, o dinheiro é a raiz de todo mal, é uma crença limitante que colocaram sobre você. Então o que acontece? Agora eu já estou passando essa clareza, essa visão para você entender que não é o dinheiro. Eu conheço uma pessoa, né? Uma pessoa que chegou e falou para mim que dinheiro, ele era uma maldição. Aí eu olhei para aquela pessoa e falei, mas como assim? Aí quando eu fui analisar a vida da pessoa, a pessoa estava num negativo, entendeu? Aí o que acontece? Essa pessoa, para ser mudada, ela vai precisar o quê? Vai precisar fazer uma transformação, um desbloqueio, que é para ela se libertar dessas crenças limitantes. Porque se você não prestar atenção nas suas crenças, vai acabar prejudicando. Muitas vezes você olha para uma pessoa, até você mesmo, e você se acha até inteligente. Uma pessoa que trabalha, uma pessoa que até ganha bem, uma pessoa que muitas vezes pode até ter o controle financeiro, mas quando você pega o dinheiro, você, por ter essa crença limitante, você não se acha uma pessoa merecedora e nem merecedor. Aí o que acontece? É uma crença limitante que você colocou sobre a sua vida. Então, quando isso acontece, quando você tem essas crenças, você precisa trabalhar a sua mentalidade, fazer uma boa gestão, que é para que assim você venha se libertar dessas crenças. É possível, Sebastião? É possível. Tem treinamento para isso. A gente... eu trabalho educação financeira, faço ensinamento e mostro para as pessoas que não só eu ensino ela a organizar as finanças, mas também ensino ela a trabalhar sua inteligência emocional para que assim venha estar se desbloqueando dessas crenças limitantes. Porque a nossa mente, as crenças limitantes são sinapses neurais que fazem as conexões entre neurônios mentais. Então, o que acontece? São mais de 10 mil neurônios fazendo essas ligações, entendeu? Então, o que acontece?
Você, quando era criança, foi se alimentando disso. É por isso que muitas vezes hoje as pessoas, a gente vê muita população aí, uma boa parte aí com muita crença. A pessoa não se acha merecedora, a pessoa não se valoriza, ou seja, ela não está se dando prioridade. Como que uma pessoa dessa, ela vai ter uma vida financeira ou até uma vida emocional boa? Impossível. Ela tem que trabalhar esses pilares. Ela tem que se libertar dessas crenças limitantes. Aí tem outras crenças, essa daí foi uma, o amor ao dinheiro, tá? Tem outras que eu vou passar aqui para que vocês venham entender o que eu tô querendo passar. Então, o que acontece? O amor ao dinheiro não é você pensar que o dinheiro é a raiz de todo mal. Sim, se você amar o dinheiro, mas o dinheiro não é para ser amado, não é para ser o seu senhor. Você tem que dominar o dinheiro. Você está estudando, aprendendo comigo educação financeira, você está aprendendo a se organizar, estou te passando conteúdo, mas porém falando para você a real, para você não amar o dinheiro, para que assim você venha ter uma boa gestão, você venha ter um topo financeiro bem estruturado, venha ter liberdade financeira, para que você venha poder viajar, para que você venha poder dar uma vida boa para os seus filhos, para a sua família, você chegar no melhor restaurante e pedir a comida, o que você quiser, sem precisar você se preocupar com preço, tá? Então, o que acontece? Quando você se organiza, quando você se acha uma pessoa merecedora, porque você já é dono e dona de tudo. Você só precisa se libertar de algumas crenças para que você venha herdar essa herança que já é sua. Porque desde o princípio, você já é herdeiro de tudo isso. Mas para isso acontecer, para você trazer esse reinado para o mundo físico, você precisa trabalhar a inteligência financeira e se libertar das crenças que tá te aprisionando, tá? Aí as pessoas têm outra crença que fala o seguinte, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. Aí o que acontece? Alguém do passado falou isso pra você. Aí você colocou na sua mente e a sua mente vai só captando isso aí. Aí vai armazenando, entendeu? Aí ela vai armazenando tudo isso. Aí você fala, pô, aí a sua mente automaticamente ela fala, olha, você não pode ser um cara rico não, senão você não vai herdar o reino. Senão você, quando um dia que você morrer, que você não estiver aqui na terra, você não vai ir para o céu. Aí as pessoas que têm mentalidade pobre, elas começam a pensar isso. Entendeu? Aí o que acontece? Aí isso aí vai bloqueando ela. Mas quando ela vem entender, quando ela tem o conhecimento, que ela vem entender qual é o contexto dessa palavra, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando se foi falado isso, não está falando de um furo de uma agulha. Lá em Israel tinha um portal grande que para um camelo passar lá, ele passa de boa. Só que, porém, o camelo ele tinha que curvar um pouquinho. Só que, porém, para o camelo curvar um pouquinho é um pouco meio que complicado, entendeu? Como ele tem as pernas um pouco altas, longas, então fica um pouco que complicado. Não complicado, como se diz, porque para um camelo passar, ele passa. Aí o que acontece? Aí as pessoas mais antigas não têm esse conhecimento. E até hoje tem pessoas que estão com essa crença, acredita nisso, fala que rico é tudo mal, e não é. Da mesma forma que você pode pensar que todos os ricos são maus, também tem rico mal e tem rico bem. Tem pessoas que vai para o lado do mal e tem pessoas que vai para o lado do bem. Ou você acha que esses pessoal que dá emprego, gera renda, fica bancando instituição de caridade, isso são gente tudo abençoada por Deus. São pessoas que têm dinheiro e muito, que é para estar fazendo as coisas acontecer. Então você não pode deixar a sua mente sabotar você com essas crenças falando que você não pode ter dinheiro. Você pode.
Inclusive, quando Deus, no princípio, fez o homem, Deus fez o homem para governar. Deus fez o homem, não fez o homem para ser escravo ou para trabalhar dia e noite. Só que o homem trabalha, por quê? Ele trabalha por uma consequência que ele está fazendo. Mas o homem, a verdadeira função do homem é a liderança. Você tem que, se você quiser se destacar, se você quiser ajudar pessoas, se você quiser gerar emprego, você tem que ser um líder. Você tem que trabalhar gestão. Porque se você é um grande empresário, você é um cara que tem autoridade, você não vai pôr a mão na massa. Você vai pagar pessoas ali para que você venha ser líder. Aquela pessoa que está trabalhando na sua empresa, se ela se interessar, se ela for uma pessoa que tenha destaque, essa pessoa amanhã pode ser um patrão também. Porque se você é um bom funcionário hoje, se você tem crença de merecimento, você fala, eu estudei, eu fiz faculdade, mestrado. Então, se essa pessoa está capacitada, amanhã ela pode ser um patrão. Tá? Então, o que acontece? Quando você estiver fazendo algo, se sinta merecedor. Você fala, não, eu sou capaz. Mesmo que alguém olhe para você, até mesmo que você não seja, mas você tem que se achar e ser. Você fala, eu sou o melhor no que eu faço. Porque é você que vai definir o que você quer ser. Não adianta você achar que os outros que tem que aprovar você. Porque às vezes a sua mente vai sabotar você. Você com essas crenças, a sua mente vai sabotar e vai falar, não, você não está preparado. Não tem essa de preparado, não. É você fazer agir. Ser inteligente é bom. Mas tem gente aí com muita obesidade, de tanta inteligência, mas, porém, elas não põem em prática. Então, o que acontece? Pessoas, você não pode ser um cara inteligente. Pode ser que você não seja uma mulher tão inteligente ou um homem também tão inteligente. Então, o que acontece? Não é o fato de você ser inteligente, é fato de liderança. É fato de você saber o que está fazendo e saber delegar para as coisas acontecer. Porque às vezes você não se acha uma pessoa que tem a faculdade, um exemplo, uma pessoa merecedora, aí você fala, eu não tenho faculdade, eu não tenho essa inteligência toda, então eu não sirvo. Você serve. Porque o que domina o jogo é a ação. Porque não sei se você conhece pessoas que têm faculdade, 1, 2 faculdades, 3, mas não têm o emprego dos sonhos, porque ela estudou, mas porém ela tem uma crença que ela não foi desbloqueada. Então, quando ela desbloqueia nessa crença, com o conhecimento que ela tem, ela vai longe. Porque você agir, você chega, mas você agindo com inteligência e sabedoria, você vai muito além. Tá? Então o jogo é esse, não é você se achar que você não é inteligente, porque isso aí se chama uma crença. Todo mundo tem o mesmo potencial. Quando você nasceu, ninguém nasceu melhor do que você. A pessoa nasce com a mente inconsciente. Ela não tem nada para ela chegar e chegar assim e falar, não, eu sei, porque ela é uma criança. Aí com o tempo ela vai se desenvolvendo. O que acontece nos dias de hoje? Mas como que eu faço para mim se libertar dessas crenças? Você, independente da sua idade, se você ainda é jovem, se você já é uma pessoa já com a idade um pouco avançada, tudo vai ser a ambiência. Qual é a pessoa que você está andando hoje? Você realmente você quer mudar de vida? Beleza, mas qual é o ambiente que você está frequentando? Quais são as pessoas que você está olhando e fala assim, eu quero ser igual a essa pessoa, quero ser mais ou menos chegar no patamar financeiro que essa pessoa tem. Porque você vai ver pessoas aí com carro que talvez você queira, a casa dos sonhos que você queira, mas porém, você não quer nem saber como que essa pessoa rica chegou naquele patamar financeiro. Então eu mesmo, quando eu comecei nessa jornada há muitos anos atrás, eu comecei a estudar as pessoas que tinham resultado. O que é que as pessoas ricas fazem para chegar nesse resultado? Eu comecei a estudar.
fazia pergunta quando tinha oportunidade, perguntava, porque um dos jogos que muda toda a estratégia é você perguntar. Não pode ter vergonha de chegar para uma pessoa mais sucedida do que você e falar, olha, eu acho interessante, como que eu faço para ter o que você tem, para ter um carro desse, para ter uma casa dessa? A pessoa, quando a pessoa tem dinheiro, ela é uma pessoa humilde, ela vai responder para você, porque ela está vendo que você é uma pessoa que tem sonhos, porque uma pessoa que tem resultado, que tem verdadeiramente resultado mesmo, essas pessoas, elas estão aqui para agregar valor. Então, se você vê uma pessoa bem-sucedida, não tenha medo, ela vai te passar o que você está perguntando. Chega para ela e pergunta, sem medo. Como que faz para me chegar nesse ponto? Como que você fez para conseguir o seu primeiro milhão? A pessoa vai te dar ponto, estratégia. Você ali vai anotar. Chega para outro, se tiver oportunidade. Vai lá na sua lista de contato e vê se tem alguém rico. Tem alguém rico? Você vai, você vê se tem. Geralmente é um pouco complicado. Eu mesmo não tinha, entendeu? Quando eu comecei na minha lista de contato, não tinha pessoas ricas. Mas o que acontece? Eu usei estratégia. Na minha empresa também eu trabalhava, eu prestava serviço para as pessoas ricas. Então, o que acontece? Eu já tinha um caminho ali para chegar e perguntar. Se eu tivesse a oportunidade de muitas vezes falar com o próprio dono, porque às vezes a gente fala com a pessoa que está na liderança, é o CEO, a pessoa, o gerente que está ali, mas às vezes você tem ligação com o próprio dono. Geralmente tem isso aí. Então, o que acontece? Quando eu tinha essas oportunidades, eu não perdia tempo. Chegava, tomava um café, uma água ali, começava a conversar, fazer pergunta sábia, porque aí é onde você vai se desenvolvendo. Aí o que acontece? Quando você tem esses bloqueios, aí acaba atrasando mais a sua vida. Aí você vai viver só para quê? Com o seu merecimento. Não, eu nasci só para trabalhar, acordar, trabalhar e fazer o jogo. Só sabe aquela pirâmide que a roda dos ratos, que você só trabalha, acorda, recebe o salário, trabalha de novo, acorda, gasta o seu dinheiro, recebe o salário e assim vai. Os ricos, eles mudam essa questão de mentalidade, coloca o merecimento. Até que nos meus treinamentos, eu até falo que você tem que se pagar primeiro, se priorizar. Então, ou seja, eu antigamente eu tinha essa crença de não me pagar, porque eu não me achava merecedor. Mas veja que quando eu virei o jogo, quando eu comecei a frequentar lugares de pessoas que têm resultado, porque a lógica é essa, ó. Quando você estiver crescendo, muitos amigos seus, pessoas, você está num bairro mais simples, de classe média. Aí o que acontece? Não é porque você está naquele bairro que você não pode vencer. Se você tiver força de vontade, você vai sair daquela terra, porque aquela terra naquele momento não é o lugar para você plantar a sua semente. Então o que acontece? Vai buscar conhecimento, procura conexão em outros lugares, porque se você tem potencial e está no lugar errado, você vê que lugar de pessoas bem-sucedidas, a terra ela é fértil e diferente. Se você é uma pessoa boa e você for para uma mesa de pessoas que só pensa negativo, pessoas que não querem ver você crescer, você não vai crescer. Você é a média das 5 pessoas que você convive, tá? Então você tem que ver qual é as pessoas, não é você pensar assim, não, eu não posso ser egoísta, eu não posso ser assim, não é isso, é as conexões erradas. Tá? Você pode sair da roda daquelas pessoas erradas e procurar pessoas que querem verdadeiramente vencer, agregar valor na vida das pessoas. Pessoas que falam em bolsa de valores, pessoas que falam em empreender. Não que você tenha que só empreender, porque você pode estar no CLT e ganhar bem.
tá? Você pode ser uma pessoa bem paga, remunerada, porque tem pessoas aí que cuidam de empresas que as pessoas ganham bem. E você precisa disso aí, entendeu? Você não pode aceitar, tipo, qualquer coisa. Se você tem algo hoje, seja grato, tá? Não fique, tipo assim, falando que você não é merecedor daquilo. Cuide daquilo que você já tem e automaticamente você vai ganhar mais, tá? Porque quando Deus te dá algo nas suas mãos que você cuida, automaticamente você vai ter competência, preparação para você cuidar do que vai vir, tá? Porque uma semente plantada numa terra boa, ela vai germinar e vai dar fruto. Mas como que eu faço para me plantar essa semente? Você é a semente. Só que se você estiver no ambiente errado, vai atrasar um pouco a sua vida. Porque ambiente errado, pessoas certas, olha o que eu vou falar. Pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, tá? Porque não adianta você também ter todo o conhecimento, se achar uma pessoa que sabe fazer, mas está no lugar errado. Você não se sente merecedor de estar numa casa boa. Não se sente merecedor de de ter um carro bom. Não se sente merecedor de viajar para fora do país. Então, o que acontece? Você está se limitando só naquilo, tá? Então, quando você muda essas crenças, as coisas começam a fluir. Você começa a ter novas conexões, porque você é o que a sua mente pensa e o que você age. Se a sua mente pensou, você faz o seu físico, o seu corpo agir, você vai alcançar o resultado. Por que tem várias pessoas com níveis? Porque o que acontece? Quando se vai fazer um planejamento de um prédio, vai construir um prédio. Vamos colocar essa metáfora aqui de prédio, porque como eu tenho uma empresa de coisa de prediais, então já peguei algo que veio na mente, para vocês entenderem. Então, o que acontece? Você vai fazer um prédio, construir um prédio. Primeiro você vai estudar o projeto, você vai pensar com a mente, você não vai chegar e fazer de qualquer jeito. Se o prédio ali não for elaborado, não tiver uma estrutura bem feita, não tiver o engenheiro capacitado, não tiver o arquiteto, se não tiver o mestre de obra, o pedreiro, se não tiver o ajudante, então tudo tem que ser cada um no seu lugar. Então, se a pessoa que o dono da construtora, ele vai pensar, vai imaginar aquele cenário pronto. Daí ele vai trazer para a realidade. Aí ele vai colocar em prática, em ação e vai fazer as coisas acontecer. Do mesmo jeito é em tudo nas nossas vidas. Pensa primeiro como que vai ser, já visualiza na sua mente, porque tudo que a sua mente pensa, que ela começa a imaginar, ela vai trazer para o mundo real. Se você todo dia fizer esse exercício, quando você acordar e você mentalizar, todo dia, pega aí alguns minutos e começa a mentalizar coisas boas para sua vida, você vai ver se o seu dia não vai ser produtivo, se a sua semana não, se ela não vai te trazer uma positividade, porque você está mentalizando, trazendo, só que aí você tem que colocar, definir as metas, passo a passo, como que você vai chegar, como que você vai fazer para chegar naquela meta que você visualizou, entendeu? Aí você fala assim, começa a pensar, como que eu vou estar daqui a 5 anos? Do jeito que a sua mente pensar, se você focar e pensar, do jeito que a sua mente pensar, é o jeito que você vai estar. Você pode fazer essa técnica todo dia. Aí você fala, pô, daqui a 5 anos eu quero estar um cara rico, eu quero estar milionário, eu quero estar com carro tal, eu quero estar com a mansão tal. Aí você começa todo dia a mentalizar isso aí. Se você puder fazer o quadro dos sonhos, também
tem que fazer, você tem que colocar na sua visão. Quer um carro, quer uma Ferrari, quer um Porsche, quer, entendeu? O que você pensar, a casa dos sonhos, tenta desenhar, colocar na mureta, no quadro dos sonhos, que é para aquilo se tornar realidade, tá? Quanto mais você traz essa realidade, as coisas acontecem. Aí o que acontece? Quando você faz isso, fica mais fácil. Porque para quem está com a mentalidade pobre, vai ser um pouco complicado dela chegar a entender. Mas se você começar a praticar isso aí, automaticamente você vai ativar a sua crença. Porque perceba que tudo é por meio da fé, da crença. Se você crê, vai acontecer. Se você não crê, vai ser impossível de acontecer. Então, o que acontece? Tenta trabalhar a sua mente para que, se você tiver alguma crença limitante, venha se desbloquear, venha se libertar. Aí você fala, mas é possível? É possível. Da mesma forma que um computador ele precisa ser reprogramado, a sua mente também. O computador foi feito ele da mesma forma da mente. Fizeram ele, o que você imaginar o software daquela máquina. Tudo que você imaginar é a mesma coisa, é a nossa mente. Então, o que acontece? Quando todas essas informações são armazenadas, você tem que fazer uma limpeza, tá? Que é para que assim você venha fazer as coisas funcionar. Quando eu fiz montagem e manutenção de computadores, quando eu olhei para aquele computador assim, quando eu comecei a abrir tudo lá, eu achei uma coisa até de assustar. Porque você fala, como que eu vou arrumar essa fiação toda, essas placas, fazer essas conexões? Mas depois que você aprende, é fácil, tá? Então, quando eu fiz isso aí, que eu fiz curso de técnico em montagem e manutenção de computadores, aí o que acontece? Quando eu fiz esse curso aí, eu entendi que nada é impossível. Porque antes de eu fazer isso, eu colocava uma dificuldade tão grande, eu digo, isso aqui é impossível. Não é possível que um homem consiga fazer uma coisa dessa funcionar. Quando eu olhei. Só que ali tem uma regra. Ali, toda a programação, ela tem uma regra. Então, o que acontece? Não tem nada impossível, não há nada difícil, a sua mente que põe dificuldade. Então, quando você acredita, quando você faz acontecer, acontece. Ah, mas eu não eu não sou 100% bom para fazer isso. Não é para você ser 100%, é para você agir. Faça o melhor que você puder hoje, amanhã vá melhorando. Ou você acha que eu, sendo um educador financeiro, ensinando pessoas, transformando vida, você acha que eu não estudo? Eu estudo. Porque todo dia eu aprendo algo diferente, eu nunca paro. Porque eu sei que enquanto o ser humano ele tiver vida, vai ter algo para ele aprender. Da mesma forma é você. Enquanto você tiver vida, você vai aprender algo novo. Cada dia que você acordar, vai ter algo novo para você aprender. Porque ninguém é 100%. Você não nasceu sabendo de tudo. Você vai se desenvolvendo com o tempo. Então, o que acontece? As pessoas não têm um patamar financeiro. Por quê? Porque elas limitam a crença delas. Elas acham que ela não pode ter dinheiro. Ela acha que ela não pode ter um carro bom. Ela acha que ela não pode ter uma família boa. Ela acha que ela não pode ser liberta daquele vício que ela na infância adquiriu. Então, o que acontece? Todo vício, todo bloqueio mental que você tem na sua mente, tem jeito. Tem jeito para você se libertar. Você trabalhar a sua inteligência emocional nos treinamentos, porque quando eu comecei no mundo das finanças, eu entendi que eu precisaria trabalhar. Primeiro eu trabalhei em mim. Inteligência emocional.
E aí, no meus treinamentos, eu juntei inteligência emocional com finanças. Porque não adianta a pessoa ter essa crença que dinheiro não é bom. Por quê? Porque se ela também ela sabe organizar as finanças dela, beleza, ela sabe. Aí chega ao final do mês, ela pega o dinheiro dela, ela faz tudo certo, as organização. Só que uma coisa importante, ela não tem inteligência emocional. Ela tem bloqueio mental e faz no mundo financeiro com que ela não se sinta merecedora de ter dinheiro. Aí o que acontece? Aí ela fala, não, aí ela não quer nem saber. Aí o que acontece? Aí o dinheiro, por falta de ela não se sentir merecedora, ela não vai ter o dinheiro. Então, é muito importante trabalhar essa questão de merecimento. Se sinta merecedor. Aí você fala, eu até gosto de ouvir sobre finanças, sobre organizar o dinheiro, mas eu acho que isso aí não é para mim, não. É para você. Organização financeira é para qualquer pessoa, para todo mundo. Todo mundo precisa se organizar financeiramente. Todo mundo precisa pegar o seu dinheiro se realmente quiser uma vida boa. Precisa saber fazer o dinheiro multiplicar. Todo mundo precisa pegar o seu salário e fazer ele multiplicar. Não é você, porque tem uma diferença entre o rico e o pobre. O rico, a receita dele tá igual com as finanças. Ele não gasta mais. O pobre, a receita dele digamos, o que ele recebe, digamos que é 2.000, aí ele gasta 3. Já o rico, ele faz diferente. Se ele ganha um exemplo colocando o mesmo valor, se ele ganha um exemplo 2, ele não vai gastar 2,5 nem 3. Ele gasta metade. Então, o que acontece? Aí cada mês que vai passando, cada tempo que vai passando, porque o rico, ele compra ativo e o pobre compra passivo. O pobre, ele só compra aquilo que vai dar prejuízo para ele. O rico, ele não compra um carro. Um carro, ele pode ser um ativo, mas também ele pode ser passivo. Explicando para vocês o que é ativo e o que é passivo de forma simples e clara. Porque às vezes essa palavra aí ela confunde um pouco. Por falta de renda passiva e renda ativa. Só que eu não estou falando de renda, eu estou falando de patrimônio. Tá? Algo que você compra, que pode ser um ativo. O ativo, ele vai... você vai comprar aquilo que vai te gerar valor ativo. O passivo é aquilo que você compra que não vai te dar retorno. Mas o que é um passivo? Digamos que você compre um carro caro. Eu já explico para você que também o carro ele pode ser um ativo, mas também ele pode ser um passivo. Você compra um carro caro, só que você não tem estrutura ainda, não tem investimento para você bancar esse carro. Você comprou um carro de luxo. Só que você, quando você vai ver no seu patamar financeiro, você está com esse carro de luxo, mas porém você está tirando dinheiro para pagar IPVA, pagar seguro. Então você olha em toda a sua renda, você está tirando dinheiro para manter ele. Então o que acontece? Ali está sendo um passivo. Você comprou um passivo, já não comprou um ativo. Agora, se você compra um carro, que eu vou falar agora, se ele te der renda, ele vai ser um ativo. Porque, vamos supor, se você não precisar gastar com ele. Porque o que acontece? Você comprou ele, mas esse carro aí, ele não vai te dar gasto. Porque ali você comprou e ele está te agregando em alguma coisa, você não vai ter gasto. Por quê? Porque você ali, você não está tirando dinheiro, não está ficando pobre para ter aquele bem. Então ali se tornou um ativo, que é o que o rico faz. O rico não compra nada que vai dar prejuízo para ele. Agora, para confundir um pouco a mente de vocês e ao mesmo tempo desconfundir e vocês aprender, quando se fala de renda,
a renda passiva vai te dar dinheiro. A passiva, tá? Então, o que acontece? Mas o que é uma renda passiva? É alguma coisa que você monta. Vamos supor, você monta digamos, você tem o YouTube, um exemplo. Você ali montou ele, tá? Você começou a montar, só que vai chegar um tempo que ele vai te dar dinheiro. Então aí já é uma renda que você até dormindo, você vai receber. Então é renda passiva, tá? Aí você se perceba, se você não prestar atenção, você fica confundido. Porque você vê o mercado falando, aí você fala, mas agora eu não estou entendendo mais nada, não sei o que é ativo, não sei o que é passivo. Mas tem uma lógica. Quando se fala de ganhar, quando você fala de ter uma renda, um canal no YouTube, Instagram, se ele está te dando dinheiro, você comprou algo, montou ele. Então ele vai ser uma renda passiva, tá? Renda passiva. Quando você compra, se você comprou isso aqui, aí o que acontece? Se for algo que você vai colocar algo nele aqui dentro para você vender para uma pessoa, isso aqui está te dando renda. Então aí já está sendo uma renda passiva, entendeu? Então tem aquela coisa, o que te dá dinheiro é passivo, entendeu? Aí só para você ter essa analogia. Agora, se tratando de tirar dinheiro, vai ser de você comprar um bem. Se você for pagar para uma pessoa, aí você já vai inverter o jogo. Já não vai se tratar de renda passiva, porque é você que está pagando. Então quer dizer, você em vez de estar comprando ativo, você está comprando passivo, porque você está entregando. Já quando a pessoa te dá, aí já é um passivo para o bem, entendeu? Se você começar a estudar mais aí, você vai começar a clarear isso aí. Demorou muito para mim entender essa jogada. Mas quando as pessoas que têm dinheiro, ela começam a entender o jogo, porque confunde mesmo, entendeu? Então o que acontece? É só você analisar isso aí. Tirou o dinheiro do bolso, vai ser um passivo. Colocou, ativo. Se tratando de bem que você vai receber, o contrário também. Se você for receber, vai ser renda. Então, se tratando de renda, se você recebe, é renda passiva. Se você não recebe, vai ser ativo, entendeu? Então, tudo se tratando de renda, é você recebendo. Se tratando de você comprar, é tudo que você compra, que vai te agregar valor, ativo, que é o que o rico compra. Se tratando de não te agregar valor, está comprando passivo. Então, você que não tem ainda estrutura, não compre passivo. Se você perceber que você precisa de um celular novo, um celular ele é um passivo, porque se você quer comprar só para se aparecer no momento errado, agora lógico, porque tudo é uma analogia e você pensar, eu preciso de um celular para quê? É para trabalhar com ele? Aí, meu amigo, aí ele já não vai ser um passivo mais, entendeu? Já vai ser um ativo. Você está comprando porque ele vai te agregar valor. Ficou claro? Ficou claro para vocês entenderem a lógica? É um pouco meio confuso, mas vocês vão entender. Então, o que acontece? Se sinta merecedor de tudo, tá? Não deixe a sua mente sabotar. Quando você era criança, você teve muitas crenças. De não, porque eu não sou merecedor disso, porque meu pai falou isso, porque a minha mãe falou isso, porque o meu amiguinho da escola falou que eu não sou capaz, porque o meu amiguinho da escola falou que eu não vou conseguir. Aí você começa a crescer com isso, sem merecimento. E se você não tem essa garra de você se achar merecedor, aí vai ficar aqui complicado. Por isso que muitas pessoas hoje não têm resultado. Não tem o que quer, por quê? Porque deixa essa crença bloquear elas. Essa crença limitante. Limite de crença, ela serve para algumas coisas. Para outra, não serve, tá? É muito importante quando a gente adquire essas crenças para o bem. Mas quando você adquire ela para o mal, aí já fica algo que meio complicado. Então, quando você entende isso, você começa a se desbloquear.
Tem um treinamento que na inteligência emocional que a gente faz para desbloquear a mente. Não é tipo assim, você achar que a gente faz milagre. A gente não faz milagre. A gente ensina técnica, usa técnica para que a pessoa que venha, a pessoa que faz o meu treinamento, ela venha se desbloquear. Porque quando eu faço sessão de coach com uma pessoa, ela vai fazer mentoria comigo. Primeiramente, eu quero alinhar ela. Eu quero ver, fazer pergunta para ela, para ver qual é o ponto da vida dela que ela precisa ser trabalhada. Porque às vezes a pessoa está endividada por falta de crença. Se a pessoa está endividada é por falta de crença, porque ela pensa com ela. Eu tenho dívida, eu não sou merecedora, eu não vou conseguir pagar, e cada vez que ela vai se afundando, ela não se acha merecedora. Então, quando ela começa a frequentar ambiente que realmente ela quer mudar, porque às vezes a pessoa ela tem essas crenças, mas ela até quer mudar. Quando ela dá um passo e ela faz agir, as coisas acontecem. Porque a pessoa ela pode até ser bloqueada, mas quando ela começa a se conectar com pessoas, ambiente, começa a andar com pessoas certas, deixar as amizades erradas. Porque eu vou falar uma coisa para você. Se você continuar com a mesma amizade da sua infância, se você perceber que aquele amigo, aquela amiga sua, não está te agregando valor, sai dessa manada aí. Vai falar que você tá louco, que você tá diferente. É um processo. Agora, se ela quiser continuar sendo seu amigo, não é dizer assim, você vai abandonar, entendeu? Se essa pessoa quiser ser seu amigo, sua amiga, ela vai ter que seguir você. Porque você está indo para uma terra diferente, uma terra fértil. Você não vai aceitar a dificuldade, entendeu? Quem aceita as coisas na sua vida, todo o resultado que você tem, não é culpa dos outros, não. É você. Você que está aceitando. Está no lugar errado. Você está pedindo mesmo. Aí você tem um vício. Aí você sabe, todo mundo fala, deixa isso, para com isso. Aí você até assim por dentro você quer, mas só que tem algo mais forte que domina você, que não deixa você sair. Então, quando você não tem autodomínio, não tem inteligência emocional, porque a gente vive em 4 reinos. É o mundo mental, o mundo emocional, é o mundo físico e o mundo espiritual. Então, o que acontece? Esses quatro pilares, ele precisa ser bem trabalhado. Não quer dizer que você vai estar 100% bem nesses reinos aí. Mas, porém, se você trabalha, se você pode perceber que às vezes tem gente que está mais bem no mundo espiritual, outros está mais bem no mundo financeiro, porque o reino que ele mais trabalhar é o que ele vai se desenvolver mais. Só que, porém, se ele ficar bom só em um, ele vai prejudicar o outro, entendeu? Porque o que acontece? Não adianta você também ser muito bom no mundo financeiro e o seu emocional não valer de nada. Tem muita gente aí que tem muito dinheiro, mas é pobre. Pobre que o dinheiro dele não vale nada, entendeu? Por quê? Porque ele tá com a mentalidade, o emocional dele abalado. Então, inteligência emocional, tanto a inteligência emocional como a mentalidade, como o mundo financeiro, como também o físico, é importante, tá? Você nunca vai estar 100%. Mas se você quer adquirir resultado, você tem que trabalhar bem os pilares. Simplificando para ficar as coisas fáceis e boas para todo mundo entender. Ambiente certo, se conectar com pessoas certas, verdade, andar no caminho certo, buscar sempre a verdade. Porque se você se sabotar, pessoas que vai estar do teu lado vai falar o seguinte: vai ver você querendo mudar e vai falar, olha, você não vai conseguir. Pessoas da sua família mesmo vai chegar para você e falar,
Eu sei que fulano ali, ele está querendo isso. Mas essa pessoa da sua família, se você não for um cara que tem o emocional preparado, se você ficar abatido com o seu emocional, pode prejudicar. Porque a família nunca vai estar te apoiando. Se você achar que, digamos, isso aqui que eu estou falando é bíblico, tá? Não é para você não achar que eu estou falando baboseira aqui. O que acontece? Mostrando para você na palavra. O profeta de casa, ele não tem honra, para ficar bem claro. Porque o mestre, Jesus, quando ele operava milagre onde ele chegava. Mas se ele chegasse na terra dele, as pessoas não davam aquela autoridade. Só veio perceber que Jesus era o Deus. Porque quando Jesus andava pelo mundo operando milagre, quem estava de fora acreditava. Só enxergar o mestre tá ali. Se a pessoa só enxergar assim, ela já era curada. Porque ela acreditava. Já os irmãos dele não acreditavam nele. Já vou entrar aqui em outra parte. José do Egito, até ele ser o governante, quando ele tinha um sonho, o que acontece? A própria família, os irmãos, tentou matar o sonho dele. Porque ele sonhava, Deus tinha um propósito. Só que, porém, tem uma coisa. Se Deus tem um propósito na sua vida, é para você lutar. Se você for com ele até o fim, se você crer, acreditar, porque quando todos nós temos um propósito, só que nós não herda o propósito, porque quando passa pelo deserto, para. Tá? Então, deixando bem claro para você entender, que quando algo vem para a sua vida, é para você persistir. É para você, porque você já tem um propósito, herdeiro. É para você comer o melhor dessa terra, onde você colocar a planta dos pés, a planta das suas mãos, as coisas acontecer. Qualquer coisa que você fizer com sabedoria, o fruto que você plantou ali vai te dar retorno. O dinheiro que está nas tuas mãos, ele vai prosperar, ele vai multiplicar. Porque o que acontece? Você está usando algo chamado fé. A fé é o firme fundamento de todas as coisas e a prova daquilo que você não vê. Você não precisa ver para crer. Você tem que fazer o mundo espiritual vir para a sua vida. Você trazer a realidade, que é o que a fé ensina. Não, porque se você tem foco, você está focado em alguma coisa, naquele momento você está com fé. Na hora que você desviar o seu olhar do foco, você vai errar o alvo. Isso é para tudo, entendeu? Enquanto você está no alvo ali, focando na solução, você vai alcançar. Agora, o momento que você parar, lembra daquela passagem que Jesus estava no meio do mar, no barco? Estavam os pescadores lá. E quando Jesus aparece, estava Pedro e os pescadores. E quando Jesus aparece lá no meio daquele mar turbulento lá, que você olhasse assim, você ficava com medo. E quando os pescadores, Pedro olhou assim e falou: ó, mestre. Aí quando Jesus falou: Pedro, vem até a mim, aí falou: tu é homem de fé? Se tu tem fé, então vem até a mim. Pedro, naquele momento que estava com um foco em Jesus, ele foi em direção. Então, quando ele foi ali, enquanto ele estava com a visão ali, ele foi andou por cima das águas. Então ele não caiu. Quando ele olhou assim, aquela multidão de água, e ele tirou o foco de Jesus, desviou o olhar, ele começou a afundar. Aí ele gritou: mestre, me ajuda. Aí Jesus vai e pega pela mão dele, homem de pouca fé. Então quer dizer, enquanto estava com foco, ele foi. Na hora que ele tirou o foco, aí começou a dar ruim. Da mesma forma é nas nossas vidas. Tudo que nós for fazer é para ter foco. É para nós não desistir. É para nós se achar merecedor. Porque nós já somos herdeiros. Só temos que fazer o jogo para as coisas trabalhar ao nosso favor. Não se sinta menor do que ninguém, não.
se sinta uma pessoa capaz, porque todos nós já somos herdeiros. Todos nós, por menor que você veja um homem, esse homem, quando ele é transformado, quando ele muda o seu interior, aí o seu exterior, ele começa a ser transformado. Davi, as pessoas não davam nada para ele. O rei Davi não dava nada. Então, quando ele foi ungido a rei, ele não tinha estatura para ser um rei. Porque um rei, naquela época, ele teria que ter presença, ele teria que ter porte, corpo de rei mesmo. Então, o que acontece? E Davi, ele era bem magrinho, só que ele era pastor de ovelhas. Então, Deus tinha um propósito com ele, por quê? Porque sabia do coração dele. Deus não vai escolher você para governar se você estiver pensando que você é o maioral. Se você estiver achando, não, eu tenho postura, primeiro mude por dentro. Quando você muda por dentro e acredita que você pode, aí sim, aí Deus vai transformando você. Aí Deus vai colocar na visão de quem olhar para você e ver que você domina, e ver que você tem autoridade, porque você nasceu para governar. Você nasceu para ajudar pessoas, investir em pessoas. Porque o maior investimento é em pessoas. Então, quando você quebra todas essas crenças, essa limitação, que você achar que o dinheiro, ele é a raiz de todo mal, vai ficar difícil. Mas é o amor ao dinheiro. Não pode amar o dinheiro. O rico vai entrar no reino dos céus. Porque Deus, ele não está falando que um rico não vai entrar. Quando você vem entender a analogia, aí você vem entender porque estava faltando conhecimento. Não quer dizer que a falta de dinheiro é o mal. Não quer dizer que porque você não tem dinheiro que você é pior ou melhor do que ninguém. Se você tiver transformação por dentro de você, por mais que você não tenha dinheiro hoje, mas se você começar a mudar, amanhã você vai ter. Seja fiel no pouco, que no muito Deus vai colocar mais ainda, tá? Então pega isso para a tua vida. Não se preocupe se hoje você não tem o que você quer, você não tem hoje, mas amanhã você vai ter. Seja grato a Deus com o que Ele te deu hoje, cuide do que você já tem, que amanhã você vai ver se Deus não vai prosperar você. Não vai te dar aquilo que você tanto quer. Porque o segredo é esse. É você pegar aquela semente que você tem e fazer ela multiplicar. E fazer essa semente te dar retorno. É você plantar, colher, plantar de novo e fazer com que aquilo ali venha te dar fruto. Não você, na primeira colheita, você chegar e comer todos os frutos. Como que você vai prosperar? O homem mais rico de Babilônia, ele fala sobre isso aí. No primeiro investimento do homem, de tudo que ele ganhava, ele plantava uma semente. Ele tirava 10% ali para ele plantar. Aí um senhor falou para ele, olha, tu tem aqui de todo o teu salário, tu vai tirar 10%, vai ser uma semente que você vai se pagar. Aí eu não estou falando da semente dos 10% do mundo espiritual não, tá? Eu estou falando de você se pagar primeiro, lógico. Que você tem que dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. É lógico que se você está em qualquer ambiente que você esteja, no mínimo você tem que dar 10% em qualquer lugar. É 10% se você não está em religião, exemplo. 10% é para ajudar pessoas, isso tem um poder grande. Um poder que vai levar você a outro nível. Porque só ganha quem agrega valor. Se você, de todo o seu salário, você tira uma semente para a sua riqueza. Aí você pegou aqueles 10% se pagou primeiro do seu salário. Aí você pensa, mas eu recebendo meu salário já não estou me pagando? Não, não está não. O seu salário é para você pagar a dívida, para as coisas acontecer, tá? A hora já está se esgotando aqui.
No próximo capítulo eu vou estar trazendo aí algumas coisas aí pra vocês aí. E é isso aí, dá aquele like aí e até mais.